tarde a todos os presentes. Eu também reitero as palavras de Badelino. Estou satisfeita de retomarmos o nosso Modos da Melancolia, que é um seminário permanente do CHAM. Teve aqui uma pequena interrupção, mas vamos agora retomar as nossas sessões. E só rapidamente gostaria de apresentar, hum, pronto, a motivação deste trabalho que vamos apresentar eu e a Ana Lúcia, que resultou de um artigo que nós escrevemos em comum para um dossiê precisamente organizado por nós e dedicado ao tema da melancolia na arte. E, e assim foi, nós juntámos para escrever este artigo e realmente tínhamos gosto de apresentar aqui nestas sessões que é onde tudo isto nasceu, não é? Então, é isso. No fundo, este nosso trabalho parte de uma pergunta, básica, pronto, em relação a este tema, que é como é que a arte pode iluminar de alguma maneira este espaço escuro que é a morte de um ente querido tão próximo como um pai ou uma mãe. E pronto, e nesse sentido vou passar aqui a palavra à Ana Lúcia. Olá, bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês, podendo apresentar esse trabalho que eu e Teresa escrevemos já, acho que há mais de um ano, né, Teresa? E que trouxe a questão do tema da melancolia, mas de uma forma um pouco diferente, no sentido de que articulou a teoria psicanalítica a artistas contemporâneos. Então, nós buscamos, né, em alguns artistas, e isso é interessante porque, de alguma forma, não é como se nós buscássemos os artistas para caberem na teoria, mas o quanto os artistas nos fizeram revisitar a teoria. Nós trabalhamos em especial com dois artistas que Flávio de Carvalho e só um minutinho que eu Maggie Hamblin. Dois artistas que fazem obras num momento preciso, um pouco antes da morte dos seus pais. Então a gente analisa o conceito, a diferença entre os conceitos freudianos de luto e melancolia, mas se debruçando sobre esse fazer nesse momento tão crucial da vida, né, não só dos pais, mas dos filhos, né, podendo pensar um pouco o que que esse ato de desenhar, esse instante final da vida, pode produzir em termos digamos, subjetivos para os próprios artistas, né? Mas em termos da cultura, né? O que que a cultura ganha, né? Com esses atos. Então, o Flávio de Carvalho é um artista brasileiro. Ele tem, assim, alguns trabalhos, né? Para além desse, com esse instante final da vida da mãe. Ele tem um outro trabalho de performance, onde ele caminha ao contrário de uma multidão numa procissão religiosa, onde ali, de alguma forma, ele coloca a própria vida dele em risco, né? Questionando um pouco os rituais, né? Então, é um artista que nós poderíamos pensar a obra dele final do modernismo, mas ele, de alguma forma, já apresenta elementos do que vem a ser a arte contemporânea. Não sei, Teresa, se queres. Hum, Se quiseres introduzir só a questão da série dos desenhos da mãe, mas eu posso passar aqui só. Hum, Bom, só para introduzirmos aqui este tema,
que é o tema que nos prendeu, porque encontramos realmente aqui um universo de coincidências muito interessantes entre dois artistas que não tinham nenhum conhecimento, portanto, uma artista britânica que ainda está viva e um artista brasileiro, mais do período modernista, com desenhos extremamente parecidos e de uma natureza muito próxima, como irão ver, mas para também situarmos este tema, esta representação da morte da mãe surge com alguma frequência ao longo da arte. Temos este exemplo, que é um exemplo muito paradigmático, de Edvard Munch, A Mãe Morta. Portanto, sabemos que quando falamos em melancolia e melancolia na arte, o Munch é um artista que nos vem quase sempre à memória. Teve uma vida profundamente melancólica e soube representar isso muito bem nas suas pinturas, também como uma forma de elaborar esta dor e estas perdas. A morte muito precoce da sua mãe, quando ele tinha 5 anos, foi extremamente pesada, até porque ele tinha um pai muito religioso e bastante ausente do ponto de vista emocional. E por isso, toda a atmosfera de morte, doença, pós-guerra, é qualquer coisa que acaba por absorver bastante a sua infância. E assim, nesse sentido, a persistência deste desenho ocorre, tal como nos artistas que nós vamos ver de seguida, como podem ver na primeira pintura e na segunda. A segunda é feita numa fase posterior, mas repararem, a imagem da mãe é exatamente a mesma, e na segunda surge como se fosse uma espécie de uma transparência, como se ela fosse desaparecendo, de facto, e a criança à frente, naturalmente, uma projeção do próprio Montes na sua infância. E pronto, realmente vemos aqui um aspecto bastante comum e vou passar então à Ana. Então, com relação ao Flávio de Carvalho, né, a série, né, ela vem, eu acho que a Teresa, ressalta bem isso, assim, né, da questão do desenho, e isso que, de alguma forma, parece que vai trabalhando esse desaparecimento, né? Ah, a própria questão de ser um desenho à caneta, né, também parece que é uma tentativa, digamos, de capturar esse último instante de vida, né, como se ali o artista conseguisse capturar um sopro de vida. Hum, Então foram 9 desenhos à caneta, né, ah, e que tiveram, né, uma ampla circulação. Ao mesmo tempo, são desenhos que trazem e retratam uma dimensão de bastante agonia, né? Ah, de alguma forma, bastante perturbadores, né? Do que seria esse momento trágico, então, de um final de vida. Acho que podemos passar para Meg. Já agora só mostrar aqui esta série, pronto, pelo que nós podemos entender e também de uma pesquisa um pouco mais aprofundada que fizemos em torno desta série, realmente estes desenhos a lápis terão sido feitos in loco, né, como se costuma dizer, portanto, em contacto com a mãe nessas horas de doença e de agonia final, enquanto que os desenhos a caneta, que fazem parte da mesma série, chamada a série trágica, terão sido feitos já a posteriori, portanto, ou de memória ou inspirados nos esboços que terá feito pessoalmente. Então, a artista que nós encontramos semelhanças e foi realmente para nós uma coincidência bastante surpreendente, não é? Porque não esperávamos realmente quando eu mostrei os desenhos da Maggie à Ana Lúcia, ela lembrou-se imediatamente dos desenhos do Flávio e realmente é uma coincidência muito interessante que estes dois artistas que não têm hum, qualquer proximidade, não é? Portanto, de géneros diferentes, países diferentes e épocas também diferentes. Esta artista britânica, Maggie Hambling, ela tem uma obra bastante intensa. As suas pinturas
revelam frequentemente o envolvimento entre a sua própria vida e o mundo natural. De certa maneira, as suas obras também trazem sempre uma carga bastante biográfica e intensa e quase sempre figurativa. As suas obras têm um grande dinamismo, uma carga vibrante. E, e o tema da morte, e por isso é que a trazemos aqui, o tema da morte tem sido de facto um tema de eleição na obra de Maggie, ao ponto de Maggie Hambling ter sido conhecida pela pintora dos mortos. Não é um apelido muito simpático, mas realmente isto acontece porque, para além dos retratos que ela realizou dos seus pais, já ambos falecidos, ela também pintou a sua companheira depois dela falecer, Henrietta Moraes, portanto, no caixão. Essa questão realmente é complexa, não é? E em termos da recepção da obra, também traz questionamentos. Aqui, neste caso, nós gostaríamos de destacar o sketchbook que ela realizou, durante mais ou menos 10 dias, que foram os dias em que o pai dela esteve hospitalizado e depois acabou por vir a falecer. Aqui nesta fotografia temos, Maggie e o seu pai, e o desenho que ao lado já representa o seu pai, no caixão. Portanto, terá sido feito in loco durante o velório. Portanto, para Maggie, pintar e desenhar pessoas mortas ou no estado moribundo é para ela algo natural ou que tem uma carga que não é necessariamente negativa, mas é uma forma dela viver o luto e ela considera realmente que a arte tem uma capacidade, tem uma capacidade reconstrutiva que beneficia os artistas, de certa maneira. Portanto, para ela não tem essa carga mórbida, como se calhar para a maior parte das pessoas que olha para este desenho. Um, os seus retratos, neste caso aqui os esboços do seu pai, Harry Hambling, foram feitos enquanto ele estava no hospital, e o último de todos, não é aquele que vimos ainda há pouco, já depois de ter falecido. Todas as pinturas desculpem, todos os desenhos estão datados e por isso essa evolução também se consegue ver. É muito interessante que ao longo ao longo que o desenho, os dias vão passando, o desenho vai se tornando um pouco mais nítido e ao mesmo tempo mais cadavérico. As linhas dos primeiros desenhos são linhas bastante caóticas, e dinâmicas, como nós podemos ver. Segundo a artista, no último desenho poderíamos ver uma expressão calma e livre de dor. Realmente há alguma diferença, de facto, em relação às anteriores. Portanto, desculpem, ainda. Portanto, estas pinturas revelam de facto uma grande dualidade, típica da própria ambiguidade melancólica entre o racional e o irracional. Penso que podemos dizer que a obra de Maggie Hambling, traz um questionamento essencial sobre esta questão do poder de criar retratos, o retrato do outro como uma maneira de extrair não só a experiência do que é retratado, mas também o sentimento que o outro evoca no artista. Portanto, todo este efeito de espelho que a Ana falará também mais tarde. Portanto, a sua gestualidade caótica em torno desta perda e do luto está também plasmada aqui nesta pintura, que, onde Maggie representa novamente o pai, em 2017. Portanto, passou bastante tempo e ela teve necessidade de reelaborar esta perda e de revisitar, este tema do retrato do pai. E vou passar aqui à Ana. Então, nós fizemos uma análise teórica onde nós começamos diferenciando o conceito de luto e melancolia na obra freudiana e no campo da psicanálise, onde no texto de 1917 do Freud, ele é bem preciso nessa diferenciação, em que o luto seria uma atitude natural ante a perda. De alguma forma, nós poderíamos pensar que o luto, ele não é necessariamente vinculado a uma perda objetiva,
né, ou material de alguém, de um ente querido, mas o luto poderia ser uma metáfora para diferentes perdas simbólicas que nós temos ao longo da vida, né, como a perda da infância, a perda de um sonho, ah, sei lá, um imigrante que perde, né, a sua cidade de origem. Então, o próprio conceito de luto, ele pode ser ampliado e, de alguma forma, ele diz de um processo natural, ao mesmo tempo simbólico, né, mas um processo importante de elaboração das perdas, né? Já a melancolia no campo psicanalítico, ela entraria como um certo agravamento, do luto, onde se entende que dessa primeira relação com o outro, né, e se a gente for acrescentar aí a teoria lacaniana, né, que trabalha essa ideia de que esse primeiro outro, ele não é só um outro de carne e osso, né, ele também representa a cultura que acolhe esse pequeno infância, né? Então, esse primeiro outro, ele constitui ali um reconhecimento desse bebê, não só no desejo de alguém, mas inserido num caldo cultural. Então, se nós formos pensar a melancolia, ela de alguma forma, no campo psicanalítico, né, ela entraria nessa via de uma certa fixação nessa primeira perda, né? Como se essa primeira perda desse grande outro, desse outro que acolhe, ela não fosse, digamos, elaborada e relançada para outros desejos. É como se o sujeito ficasse fixado à sombra dessa primeira perda. E aí é nesse sentido que ela seria articulada a algo mais grave, né? Porque é como se o sujeito acabasse vendo a vida sempre de uma forma decaída, né? Tudo que acontece entra nessa via de, da relação daquilo que se perdeu, digamos, né? Deixa eu ver o que mais. Então, no slide se fala do texto do Estádio do Espelho, né? Que também é um texto bem importante. Ele não é propriamente um texto para falar da melancolia, mas para pensar a dimensão de inserção do sujeito, nessa relação com a imagem do outro, né? Desse primeiro outro, em que o sujeito, vamos pensar o pequeno infância, ele ainda não tem nem noção de que ele é um, né? Ele ainda se vê muito fusionado a esses outros que o cuidam, mas que nessa relação com o espelho, ele antecipa e de alguma forma se aliena a um certo contorno, uma certa unidade de si, né? Então, é nesse sentido que nós poderíamos pensar o quanto há uma certa alienação à nossa própria imagem, como se o fato de nos vermos como um pudesse, de alguma forma, dizer de uma unidade, quando na verdade é uma unidade fictícia, porque de fato nos constituímos na relação com o outro. O que nós ficamos pensando, né, e não se trata de patologizar os artistas, né, não é essa a nossa intenção, pelo contrário, é poder pensar o quanto essa teoria e essas obras nos fazem pensar na constituição subjetiva, né, o quanto o ato de talvez registrar esses últimos suspiros mais do que se fixar numa dimensão da perda, né, deste primeiro outro, e vamos pensar assim, o quanto os pais, em geral, são, né, os primeiros outros que nos constituem, essas obras, de alguma forma, possibilitariam que nós pensássemos num movimento de elaboração,
né? O quanto fazer esse registro remete a essa possibilidade, de deixar algo, de elaborar algo dessa perda que é tão intensa. Um, um, de alguma forma, quando nós não conseguimos constituir imagens ou algum registro das perdas, é nesse sentido que nós poderíamos pensar numa dimensão melancólica nessa via que eu vim falando, mais de uma certa gravidade, né, desse sujeito que fica tomado na experiência da perda. Então, é justamente a possibilidade de algum registro, de alguma forma de representação dessa perda, que possibilita que o sujeito se relance a outros desejos. E nós poderíamos pensar o quanto essas obras nos impactam, porque de alguma forma dizem dessa experiência radical de cada um de nós na relação com os nossos pais, né? E nesse sentido, os artistas possibilitam uma elaboração que não é só pessoal deles, mas uma elaboração da cultura, né? Para que cada um que se debruce ali sobre essas obras possa pensar no seu movimento de elaboração. Tereza, queres que eu siga? Ou Hum, não, eu não, fui, eu, eu fui saindo um pouco do texto, assim, difícil, né? Sem ler, ficar no texto, se mas quiseres fui dizer mais tentando. algo, eu iria para a conclusão, mas ainda temos tempo se quiseres acrescentar alguma questão. Então vou acrescentar mais alguma coisa e daí talvez a gente consiga até, né, ter um debate, É, no final, né? Que eu acho que seria bem interessante. Uma outra análise que nós fizemos é um pouco uma reflexão sobre a contemporaneidade, o quanto há uma certa marca cultural de um ideal de felicidade, muito marcada pela lógica capitalista, né? Um ideal de felicidade, de completude, e o quanto talvez a pandemia tenha escancarado isso, né, para todos nós, o quanto lidar com a perda, com a morte. A pandemia eu digo porque é um evento mais recente, né? Mas nós poderíamos pensar, e que assolou a todos, né? Mas poderíamos pensar nas guerras, né? O quanto tem uma certa denegação da morte na contemporaneidade, né? Uma tentativa de não olhar para isso, ou de quantificar e não pensar, digamos, nesse trabalho do luto que é necessário, né? Na própria tristeza, numa dimensão, da perda, né? Então, nós fizemos também um certo paralelo, pensando o quanto esses trabalhos, eles fazem uma crítica a essa lógica contemporânea de um excesso de felicidade, de, de algo que não quer olhar para aquilo que se perdeu ou para aquilo que não tem lugar, né? Era um pouco isso, assim, mais que eu queria acrescentar. hum, e, bom, concluindo só assim algumas ideias, de facto, este encontro tão inesperado destes dois artistas fez-nos pensar o quanto esta representação da morte dos pais é ao mesmo tempo um espelhamento autobiográfico, e como se partindo desta dimensão traumática e deste corte com estas figuras dos primeiros outros, há um destino artístico rumo a uma certa elaboração. E este é, de facto, um privilégio dos artistas, que são também os melancólicos por excelência. Ao partilharem connosco estas experiências pessoais, através das representações, destas imagens tão perturbadoras, mostram como a arte é uma estratégia, uma linguagem, uma forma de lidar com esta angústia e, sobretudo, com o luto. Um, Temos nestas obras também
uma dimensão do horror, do traumático, de uma dimensão que habita a arte contemporânea, mas que muitas vezes, como disse a Ana Lúcia, muitas vezes é escamoteada, não é? Porque não é de facto agradável e tem sido muitas vezes vítima de um certo apagamento no mundo contemporâneo. Por isso, estas obras acabam por ser bastante provocadoras, e, de certa maneira, trazem uma memória e uma disposição de comunicar as sombras, essas sombras que muitas vezes são tão difíceis de encarar, mas que habitam a vida. E assim, estes dois artistas, Maggie Hambling e Flávio de Carvalho, colocam a morte, desculpem, colocam a representação da morte como uma estratégia de reparação, como uma forma de testemunho, que dispõe o olhar e que se sente, que dispõe o olhar dos espectadores, não é? Que também se sentem interrogados e interpelados por estas obras. Ou seja, mais do que uma estratégia de cicatrização, é também uma forma de expressar o luto e de homenagear também as pessoas que perderam. E, e deixam-nos certamente muitas interrogações, um, e, e questionamentos pessoais, não é? E também um pouco em torno de tudo o que nós pensamos sobre a melancolia. E é isto. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu penso que nós temos que nós temos pelo menos 10 minutos. Então, gostaríamos muito de ouvir os vossos comentários ou alguma pergunta, alguma curiosidade. Fiquem à vontade. E permite-me de falar, o meu nome não aparece, François Guizine, não sei porque que não. Boa tarde e obrigado pelas apresentações. Eu só queria juntar mais uma imagem de um outro pintor, Ferdinand Hodler, o contemporâneo de Munch e de Klimt, também simbolista, grande pintor de paisagens, de retratos também, entre o naturalista e o simbolista. E ele fez em 1915 uma série de pinturas a óleo da sua companheira, Valentine Godet, mãe de uma filha dele, ou da filha do Ferdinand Hodler, e presenciou a morte dela e testemunhou isto. Não sei se Sim, conseguem ver. sim, sim, conseguimos. É, de facto, tinha sido também uma obra interessante para juntarmos aqui a esta lista de exemplos. Obrigada. Muito- Obrigado. Era só isto. Sim, interessante, né? Pensar que é um tema recorrente, né? Como representação. Quando eu olho este pintor, houve uma exposição na Suíça há uns 15 anos atrás só sobre esta série de pinturas da companheira. É uma série de 20, mais ou menos 20 pinturas a óleo e a exposição era só isto, o tema da exposição. E a minha sensação era que, ao mesmo tempo, era uma maneira muito pragmática de suportar estar presente na morte e poder estar lá e trabalhar e fazer o seu. Defender-se com isto, mas estar lá e poder estar ao lado o tempo necessário. E, por outro lado, muito naturalista, com uma brutalidade completa de olhar pelos pormenores, sai piedade e ao mesmo tempo simbólico. É, sem dúvida, eu gostei da sua observação, porque realmente, por exemplo, Maggie Hambling, ela relata muito essa questão que, que a acusam de ter um lado demasiado prático, por exemplo, em relação ao frio, talvez, em relação à morte, quando a experiência dela é exatamente a contrária. Ou seja, a maneira, se calhar, prática ou naturalista como ela representa estas pessoas que lhe foram tão próximas, como o pai, também ela representou a mãe, que aqui não trouxe e, e a sua companheira seriam realmente as pessoas que mais lhe diziam, não é? Portanto, de frio não teria nada, mas é uma capacidade que não é para todos, naturalmente. Portanto, revela aqui uma personalidade também especial, esse nível.
Então, eu Eu aproveito. queria fazer uma pergunta, depois desta apresentação, de facto, gostei muito. Queria perguntar se na biografia destes artistas há alguns elementos que mostrem que estas representações da melancolia, estas representações da morte e da morte de pessoas tão próximas, teve algum efeito catárquico e, portanto, de certa maneira terapêutico nos próprios artistas. Queres responder tu, Ana? Então, eu não tenho notícias assim dos efeitos pro Flávio de Carvalho, que é o artista que eu conheço mais, né? Também talvez a Teresa tenha alguma notícia da Maggie Hamblin. Me parece que o tema da morte é um tema que percorre a obra do Flávio de Carvalho, né? De diferentes formas, né? Não só na representação pelo desenho, mas também nessa via da performance. Então, entendo que tem efeitos, né? Ainda que não realizei uma pesquisa tão aprofundada para também entender um pouco mais, assim, quais foram os efeitos, né? Mas me parece que esse tema era um tema sobre o qual esse artista se interrogava, né? Colocava ali como um tema Central, sim. a trabalhar. Uhum. Ele também teve uma série de pinturas sobre a morte de um filho e, portanto, ele trabalhava muito estas temáticas. O efeito, de facto, que teve nele eu também desconheço. No caso da Maggie Hamblin, porque ela tem dado bastantes entrevistas e é uma pessoa que ainda está ativa e aquilo que ela tem tido é realmente um discurso bastante positivo em relação ao luto. E ela considera realmente que o artista está numa condição privilegiada. Portanto, quando ela é acusada de algum tipo de frieza, ela reage dizendo que é o contrário, portanto, que é a maneira, pode ser uma maneira um pouco terra a terra, digamos assim, de tratar a morte, mas é uma maneira direta, não escamoteada, e que para ela é importante no seu processo de luto. Também existe, desde os mitos da origem da pintura, a tentativa de, no tracejar do rosto, né, ao realizar o retrato, de capturar aquela essência da pessoa, portanto, trazer essa presença que na iminência da sua ausência. Portanto, este desenhar na iminência da morte é de facto uma experiência muito poderosa porque o desenho fica, não é? Mas aquela pessoa vai. E aquele é o último momento em que foi visto. Ela também fala sobre isso, que aquela recordação do último momento que eu pude ver o meu pai, que estava já no caixão. Portanto, essa questão também é importante e é de facto um tema recorrente da própria missão da pintura, digamos assim, de representação, da representação, né? De trazer de novo essa imagem. E acho que é isso. Obrigado. Bom, obrigada pelas perguntas. Acho que ainda temos assim 3 minutos, se alguém quiser fazer Eu alguma acho que eu pergunta. não queria fazer uma pergunta, Ok. né? Olá, eu não tinha propriamente perguntas, queria só agradecer-vos a ambas pela vossa apresentação e dizer o interesse com o qual eu ouvi. Fiquei, não tendo perguntas agora que ouvi a Teresa, há pouco não tinha perguntas, agora que ouvi a Teresa e retomar um pouco as reflexões sobre a pintura, fiquei a pensar no que há de específico na pintura nesse caso, que pode ser diferente da fotografia e que é sempre diferente do filme, porque o filme é uma representação, mas a fotografia pode não o ser. E se vêem alguma diferença, ou não, entre o desenhar pessoas nessas circunstâncias, pessoas próximas, ou fotografá-las. O que é próximo, não é? Porque da fotografia nós temos, nos jornais, temos muitas vezes fotografias de pessoas mortas, falecidas, em diferentes contextos. Mas desenho e pintura de facto não temos tanto, não há tanto. Ou pelo menos eu não conheço tantas. Bem interessante a tua observação, né? E me parece que tem aí uma diferença de temporalidade, talvez a gente poderia pensar, né? A fotografia, ela tem essa captura instantânea, né? E que não necessariamente é de algo
Assim como, claro, o próprio desenho também não precisa ser de algo que aconteceu, né? Também pode ser uma montagem. Mas me parece que o desenho, ou a pintura tem uma temporalidade, né? E essa temporalidade parece que traz também algo dessa temporalidade do luto, né? Desse tempo de construção de um registro. Acho que isso é interessante, assim, para que a gente possa pensar, né, nessa diferença, assim. Não sei o que que a Teresa pensou Sim, sobre. eu concordo com o que disse a Ana, exatamente. Acho que essa questão de acompanhar, também a questão da, portanto, da temporalidade, mas também a questão da interpretação do artista, não é? O facto de ser elaborado por si próprio e refletido e desenhado nessa elaboração, penso que é de facto um processo que só acontece realmente no desenho e na pintura, ou pelo menos neste trabalho, não é? Que vem entre o pensamento e as mãos e essa expressão artística. Acho que esse tempo que é um tempo também de elaboração e de interiorização enfim, da imagem, né, que tem à frente. E nesse aspecto, também nessa interpretação, a imagem pode ser mais ou menos dura, talvez conforme realmente a interpretação do artista. Não sei se fomos claras, mas eu concordo com a Ana, sim. Muito obrigado. Obrigada. Eu penso que estamos mesmo aqui no, no limite. Se calhar era melhor fechar antes que nos cortem assim de repente. E queria me despedir de todos, agradecer muito a vossa presença. Em princípio, vamos ficar com esta apresentação no canal do YouTube do Chame e vamos tentar reunir-nos em breve, talvez no mês que vem, e depois damos notícias, não é? Então, é isto.